Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar de All of Us Are Dead, que é a nova série coreana da Netflix que já tá fazendo aí um super sucesso, porque, né, já está aí no Top 10 em primeiro lugar da Netflix Brasil. Vocês sabem que eu amo dramas coreanos. Tem uma playlist aqui em cima só de vídeos sobre dramas coreanos pra quem quiser assistir. E eu tava muito ansiosa pra All of Us Are Dead e finalmente ela saiu. Então este vídeo é com spoilers e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, você pode se inscrever pra fazer parte da nossa família. Deixa o seu like, é de graça e ajuda demais o meu trabalho. E você pode me acompanhar também nas minhas redes sociais pra ver o que eu faço por lá no Insta, no Twitter também, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. A série é composta de 12 episódios de mais de 1 hora cada e conta a história de um grupo de jovens que tenta sobreviver em meio a um apocalipse zumbi, ocasionado por uma espécie de vírus que se espalha aí através da mordida. Presos na escola, eles não conseguem sair do edifício e nisso a história vai se desenrolando em torno desse grupo principal e também em torno de outros grupos de pessoas e como elas estão lidando com a situação. Quem tem acompanhado os dramas coreanos há algum tempo aí, que a Netflix tem feito alguns muito bons, com certeza vai encontrar uma certa relação entre essa história e a história de Sweet Home, né? Que a gente tem essa questão aí de ficar isolados e um risco da pessoa se transformar num monstro e tudo mais. Mas, claramente, a maior inspiração pra essa série foi Train to Busan, ou Invasão Zumbi, aqui no Brasil. Esse filme tem na Netflix, inclusive eles mencionam várias vezes esse filme ao longo da trama, né? Os próprios personagens falam dele. Logo no início da série, a gente vai conhecendo a realidade aí dos personagens que nós vamos acompanhar. Todos vêm de realidades completamente diferentes e eles também lidam com muitas questões. Na cultura coreana, é muito presente esses temas abordados aí na série, como bullying, classes sociais, suicídio, dentre outros. Principalmente aí nesse meio de adolescentes, né? A gente tem uma taxa muito grande dessas questões que acaba ferindo eles como sociedade, inclusive direto saem aí notas de idols, não só idols, como atores famosos também, que foi descoberto que faziam bullying na escola, deles têm que se retratar publicamente, enfim. Conforme nós vamos adentrando na vida ali dos estudantes, a gente vai compreendendo melhor ali a história de cada um, como por exemplo a garota que foi humilhada sem roupa, né, que gravaram ela e espalhar o vídeo. A outra garota que tá grávida e esconde, né, com um moletom muito grande. A nossa protagonista, Jo, que ela não tem muita perspectiva de futuro, por exemplo. E ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando esses personagens, né, entendendo as questões aí, principalmente dos adolescentes, né, porque os principais personagens são os adolescentes, a gente também vai entendendo o que tá se passando na vida do professor de ciências. Porque ele foi o causador disso tudo, né, e o filho dele, ele sempre sofreu bullying na escola e ele queria que o filho revidasse. Então, ele, analisando ratos, percebeu que os ratos têm um mecanismo de defesa, que eles acabam atacando as criaturas, mesmo que sejam muito maiores que eles, por exemplo, gatos, que isso é despertado pelo medo que eles sentem, né, e ele vai lá e ataca, né, como se fosse um hormônio ali do rato. E aí, ele decidiu extrair esse hormônio do rato, fazer estudos em cima disso, para transformar numa espécie de antídoto, para fazer com que isso gerasse força no filho dele, né, pro filho dele revidar aos ataques que ele sofria. Só que isso acabou ocasionando, veja bem, essa epidemia. O garoto acabou virando um zumbi, né, louco pra matar todo mundo e deu tudo errado. Mas pelo menos ele tava documentando tudo, né, o professor, e de alguma forma isso ajudaria no futuro as pessoas, né, depois que essa epidemia estourasse. É muito doido porque hoje em dia a gente enxerga com outros olhos uma produção que lida com quarentena, né, que lida com infectados e tudo mais. A gente, por ter passado por tanto tempo de isolamento social, a gente consegue entender melhor a solidão dos personagens e o medo pela falta de perspectiva, né, até porque no desenrolar da série, né, a gente vai ficando sabendo que, assim, ele não tem como eles desenvolverem uma vacina, coisa assim, porque eu vou chamar de vírus porque é mais fácil, né, esse vírus ali tá sempre em mutação, né, então, assim, mesmo que os adolescentes, eles não sabiam dessas informações porque eles estavam presos na escola, mas vai gerando uma onda, assim, de desesperança, né? Depois que essa epidemia se espalhou pela escola, a gente vê a história focada em 3 principais grupos dentro da escola e um fora dela, né? Um é o grupo onde a gente tem os nossos protagonistas, que tem a Jo, o Chong-sun, tem o Soo-hyo, que tem a Namra, né, que é aquela presidente da turma, e dentre outros adolescentes. A gente tem também a dupla do telhado, né, que é a garota que quer tirar a própria vida. E tem também aquele outro grupo que acabou se encontrando num banheiro, né, que é composto também por 2 membros do time de arco e flecha, né, 2 arqueiros aí do time da escola. E aí fora dela a gente tem um grupo de adultos, né, que tá preso dentro de uma construção, dentro de um prédio, né, e um desses adultos, né, é um bombeiro, que é pai da Jo.
E também esse grupo tá todo girando em torno aí de uma deputada, né? São os assessores dela e tudo mais. Eu confesso que eu achava que 12 episódios seriam muita coisa pra história, mas a gente tem tanta trama, tanta subtrama, tantas perdas, tantas reviravoltas, que acabou que esse tempo foi muito bom. Eu não via os episódios passarem. A história acaba se condensando bem dentro dos episódios, sabe? Depois de vários isolamentos em salas diferentes dentro da escola, né? Porque cada episódio era eles tentando entrar em outra sala, porque eles não tinham como sair, qualquer barulho que eles fizessem, os zumbis iam atrás deles. Quando eles finalmente conseguem sair, eles descobrem que existe um novo tipo ali, né, de criatura, né, que fica entre o zumbi e entre o ser humano. Eles chamam na série de Zumano, né, que é uma pessoa que ela não é mais humana, ela foi mordida, mas ela não tem as atitudes do zumbi, né? Porque a gente entende na série, né? A gente aprende ao longo da série, principalmente com o professor de ciência, quando ele faz a documentação, né? Do estudo dele, que o vírus, na verdade, mata a pessoa com um ataque cardíaco e depois toma conta do controle do corpo da pessoa, né? Então, aquilo que a gente tá vendo ali, as pessoas não estão mais vivas, né? Elas estão tomadas pelo vírus e tudo mais. Só que nessa situação dos humanos, eles não são controlados pelo vírus, né? Eles têm as suas atitudes de ser humano, mas eles têm uma super força, eles se alimentam de sangue e tudo mais. Quase uns vampiros, né? Que é, por exemplo, o caso do Guinan, que é aquele cara que fica perseguindo o tempo inteiro o Chang-Sang, que, meu Deus do céu, que cara irritante. E também na Namra, né? Que ela fica aí ao longo aí dos últimos episódios, nesse vai, não vai, a gente fica meio com medo dela atacar alguém, mas na verdade ela tá aí dentro desse grupo também. Apesar de toda a crise pela qual os jovens estão passando aí com essa epidemia aí, né? Eles continuam discutindo situações sobre a vida deles, né? Até porque eles nem sabem se eles vão sair vivos dessa, então eles ficam naquela de querer lavar a louça suja, sabe? Essa série é daquelas pra gente não se apegar em nenhum personagem, porque praticamente todos vão morrer. E algumas mortes eu vi que, assim, foram bem gratuitas, tipo o pai da Eun-jo, né? Dava perfeitamente pra ele ter passado por aquele portão, né? E ter se salvo junto com os outros adolescentes. Mas ele acabou ficando lá, né? Assim, foi realmente uma morte gratuita dele, não tinha necessidade nenhuma de acontecer, ele não se sacrificou por ninguém, ele não tinha sido mordido antes. Quer dizer, ele acabou se sacrificando por eles, né? Mas não tinha necessidade desse sacrifício, ele não tinha sido mordido. Sinceramente, tiveram algumas mortes que poderiam ter sido evitadas, mas, claro, né? Eles fazem muito pra chocar também. A coitada da Eun-jo, né? Perdeu todo mundo, né? Mesmo assim, ela foi forte, né? Conseguiu aí durar por todos os episódios, conseguiu enfrentar as coisas que estavam acontecendo, mas eu fiquei com pena dela. Confesso que me incomodou um pouquinho essa coisa de casal no meio da história. Mas, gente, eles são adolescentes que estão descobrindo o amor, né? Então, assim, eles estão naquele momento tão isolados que eles só têm uns aos outros, então eles meio que sentem essa necessidade, assim, de falar deles e confessar o amor que um sente pelo outro, enfim. A real é que, assim, sendo bem sincera, eu me conectei mais com a produção em si do que com os personagens. Eu adorei a série, eu achei ela muito bem feita, os zumbis têm uma maquiagem incrível, a interpretação dos atores depois que eles estão transformados é muito, muito boa, super convincente. O núcleo que pra mim ficou um pouquinho solto foi ali do detetive com o youtuber, sabe? Foi um núcleo que foi importante, tinha o policial ali também. O detetive, ele sabia, né, do notebook, sabia que todas as informações estavam lá e tudo mais, então ele chegou lá no general e contou isso, mas era um núcleo que a maior parte do tempo ele serviu meio que como alívio cômico, né, principalmente aquele youtuber ali, acabou ficando meio solto na trama, tirando a parte de que eles sabiam, né, toda a questão do notebook. E é engraçado porque nas produções coreanas, normalmente, eles colocam um youtuber doido, assim, que documenta tudo, assim, sabe? Recentemente, por exemplo, em Professor do Inferno, a gente tinha um personagem muito parecido com esse. Gente, essas coisinhas que eu tô pontuando, assim, são questões que eu vi aí na trama, no roteiro, mas, assim, não estragaram a minha experiência, não gostei menos da série por causa dela, eu só tô pontuando, assim, porque, né, fazer uma crítica completinha aqui. Uma questão que eu reparei é que quando eles passavam por pontos onde eles poderiam pegar comida, eles não pegavam. E, gente, eles estavam há mais de 2 dias sem comer. Lógico que numa invasão zumbi você quer só fugir dos zumbis, mas tiveram momentos que eles poderiam ter pego. Eles passaram ali por várias vendinhas na cidade, né, depois que eles conseguiram sair da escola. E, gente, eles não tinham certeza se iam aceitar eles na fronteira ali da cidade, né, pra onde eles estavam correndo. Então, gente, só enfiar embaixo do braço um salgadinho, alguma coisa assim, sabe? Então me chamou a atenção que eles não estavam buscando comida, gente. Eu ia estar com certeza querendo ir atrás de comida, mas enfim. Eu confesso que eu esperava, assim, que muitos personagens fossem morrer, né? Round 6 deixou a gente bem vacinado, né, com relação a isso. Mas eu também esperava que um dos protagonistas fosse morrer, eu só não sabia ainda se ia ser o Chang-sang mesmo. A forma que ele morreu foi dramática, foi heróica, né? Ele se sacrificou pelos outros, ele já tinha sido mordido, e ele acabou tendo ali seu momento de vingança, né, que ele tanto esperou.
superou. Ele me irritava um pouquinho, mas eu fiquei triste quando ele morreu nas explosões, né? E realmente a série dá a entender que de fato ele morreu, né? Porque a gente teve aquela cena ali depois dos escombros, onde tudo pegou fogo, né? E a gente vê o negocinho de nome, né? Que era da Onjo que ela deu pra ele. E tava ali, né? No meio das cinzas e tudo mais. Então super dá a entender que ele realmente morreu. A menos que eles resolvam fazer uma segunda temporada. Assim, tem como eles tirarem o cara dos mortos, né? Porque a gente não viu o corpo dele, né? Então tem essa regra no audiovisual, não tem corpo, não tem morte. Se eles quiserem arrumar uma desculpa, eles podem arrumar uma desculpa pra ele estar vivo, mas pra mim, a princípio, ele está de fato morto. Nós temos vários personagens que trazem debates interessantes também, como por exemplo o conflito de interesses ali entre o general e, por exemplo, salvar os adolescentes que estavam bem, né? Ele fica ali com medo, né? Sendo que ele podia levar os adolescentes pra lá e fazer uma inspeção mais apurada, mas ele tinha medo de acabar infectando quem já tinha sido salvo. Ele mesmo fala mais pro final da série, em um momento assim, não pense em quantas pessoas vão morrer e sim em quantas vão salvar, né? Isso é um pensamento assim que leva a uma divergência de opiniões, né? Tem gente que concorda, tem gente que não. Dá pra ver que ele tem muito medo de todas as ações que ele tá tomando, porque ele tá no escuro, né? Ele não sabe bem o que pode esperar. A gente tem também a Nayeon, que é aquela personagem ruiva que é interpretada pela mesma atriz que faz a jogadora número 240 de Round 6, né? E ela, inclusive, faz muito bem a personagem. Uma personagem extremamente altruísta e quis ajudar, né? E a outra personagem extremamente egoísta, elas são extremamente opostas. Mas ela trouxe aí essa discussão aí de preconceito, né? Porque ela é uma personagem extremamente preconceituosa que foi capaz de matar outro personagem, assim, só pelo fato dele ser bolsista e receber auxílio e tudo mais. Então, assim, gente, a gente tem personagens dos mais diversos tipos. A gente tem personagens que vêm de classes sociais mais baixas, a gente tem personagens que são muito mais ricos, tem personagens egoístas, tem personagens altruístas. Então, a gente tem aí esse conflito de visões sobre a situação, né, dos personagens. Uma personagem que eu gostei muito foi a Arqueira. Pra mim, ela resolve as coisas, assim, de uma forma muito simples. Eu gosto dela. Mas, assim, de um modo geral, a gente tem muitos personagens para as pessoas gostarem de uns, odiarem outros, e é sobre isso, sabe? A Coreia traz muito produções com discussões sociais, sabe? E a série, de um modo geral, também traz uma crítica ao personagem do professor de ciências, né? Que ele tava ali brincando de Deus, né? Achando que poderia ali trair um hormônio para criar ali um antídoto, que era um vírus, não sei o quê, e acabou dando tudo errado, né? E virou o caos. Então faz uma crítica também a isso. Eu, particularmente, não vejo uma segunda temporada pra essa série. Pra mim, ela encerrou ali no momento que a Namra encontra com eles, fala que eles sempre vão ser amigos independentes de tudo, mesmo separados. Ela fala que ela encontrou outros como ela, ou seja, existem mais humanos, mais quase vampiros, né? Porque eles são praticamente vampiros, assim. Assim, pra mim, dá a entender que eles vão seguir a vida deles ali, e ela vai seguir a vida dela ali se escondendo, né? Porque não tem muito o que fazer, ela não pode viver em sociedade normalmente como os outros. Pra mim, encerra a série a isso. Aqui, pra mim, Round 6 também tinha um final, eles deram um jeito de renovar, né? Pra uma segunda temporada. Então, se essa série fizer bastante sucesso, com certeza eles vão querer arrumar uma segunda temporada. Séries coreanas não costumam ter, né? As séries que são produzidas lá, pelas TVs de lá, elas costumam ter uma temporada só, a maioria. Mas, assim, a Netflix entrou nesse mercado, então, óbvio que a Netflix tem uma visão um pouco diferente das situações, né? A gente tem mais séries com mais de uma temporada por causa da Netflix. Mas também, assim, não cria tanta expectativa, assim, porque, por exemplo, Extracurricular foi uma série que a galera amou muito e acabou não tendo uma segunda temporada, né? A Coreia gosta de deixar os finais um pouco abertos e tal. Então, pode ser... se a série fizer muito, muito, muito sucesso, que nem Round 6, pode ser que ela seja renovada. Pode ser também que ela não seja renovada. Pra mim, ela teve um bom final. Assim, se for explorar uma segunda temporada, seria pra explorar essa comunidade aí da Namra, né? Dos humanos, né? Dessas pessoas aí especiais, que elas não são nem zumbis e nem humanos. Porque, assim, pra mim, os adolescentes meio que cumpriram o papel deles, né? Por mim, essa série termina nessa temporada. Não sei vocês. Provavelmente vocês vão querer segunda temporada, porque normalmente vocês não conseguem se contentar com uma temporada só, né? Eu já sou o contrário. Eu prefiro que uma história seja encerrada e não fiquem inventando moda em cima dela. Mas, enfim, me contem embaixo o que vocês acharam de All of Us Are Dead. Gostaram, se vocês odiaram, se vocês amaram, qual foi o personagem favorito de vocês. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.